Olá, seguindo com a nossa análise sobre a Segunda Guerra Mundial, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Alemanha e, em seguida, no próximo vídeo, falar um pouquinho sobre a situação dos bombardeios nucleares sobre o Japão, que são as duas principais passagens da guerra, fora os combates em si. Muito bem, a Alemanha, como a gente falou no vídeo anterior, ela vem de um processo de unificação tardia. A Alemanha é um território pouco menor que o estado do Pará, mas até 1870 era dividido em 42 países que se unificaram para formar um só, chamado Alemanha. Quando os alemães se unificaram, a principal bandeira de luta, assim, aquele discurso, o que as elites alemãs, o que os políticos alemães falavam para o povo, para que o povo se animasse com a unificação nacional, era um discurso, aspas, restauracionista. Eles diziam que iam restaurar as antigas glórias do passado alemão. Mas que passado? A Alemanha não existia antes. Mas eles evocavam que a primeira forma original de Alemanha foi o chamado Sagrado Império Romano Germânico de Carlos Magno, lá na Idade Média. Isso você estudou no seu 8º ano. Quando você estudou a Idade Média, você estudou o Império Carolíngio, você estudou o Renascimento Carolíngio. E o Império Carolíngio foi um império poderosíssimo na Idade Média, glorioso, que fez um renascimento cultural muito importante, construiu universidades, escolas, igrejas enormes. Por exemplo, eu posso te citar 3 igrejas que são fabulosas, que existem até hoje na Europa e foram construídas pelo Império Carolíngio. A Catedral de Notre Dame, que até pegou fogo ano passado. A Catedral de Milão, na Itália, foi construída pelo Império Carolíngio. A Catedral de Munique. São 3 das mais fabulosas obras da arquitetura da Idade Média, inaugurando o estilo gótico. Isso foi feito pelo Sagrado Império Romano Germânico. Então eles diziam, olha, essa foi a primeira Alemanha. Agora, com a unificação desses 42 países que foram espalhados pelo mundo por gente estrangeira, presta atenção, que foram espalhados pelo mundo por gente estrangeira, nós estamos restaurando a glória da Alemanha. Esta vai ser a segunda grande Alemanha. Esse foi o discurso deles. Então os alemães, note, gente estrangeira, glória. A Alemanha, então, estava numa fase de procurar pela glória. Aí entra na Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda. E a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. Mas ela perdeu de uma forma questionável. Sabe aquele jogo, aquele time que perdeu o campeonato ganhando o jogo de 1-0? É estranho, como é que isso acontece? A Alemanha não foi invadida pelos ingleses, a Alemanha não foi invadida pelos franceses, a Alemanha não foi invadida pelos belgas, pelos russos, por ninguém. A Rússia se rendeu para a Alemanha antes da guerra terminar. Fez um acordo de paz e saiu fora da guerra. Os franceses nem conseguiram expulsar os alemães do seu território. Como é que a Alemanha perdeu a guerra se ela estava no campo de batalha em território inimigo? Como é que a Alemanha perdeu a guerra? Porque alguns setores da, aspas, elite alemã preferiram a rendição do que continuar a guerra. Eles acreditavam que a Alemanha estava chegando perto do esgotamento e que, se a guerra continuasse, eles iam perder no campo de batalha e os adversários iam invadir o seu território. E quando invadissem, iam fazer no território alemão o que os alemães tinham feito na França, na Bélgica, na Holanda, na Dinamarca, destruir tudo. Então, para preservar as cidades, as fábricas, os campos alemães, eles disseram, vamos nos render logo, rende enquanto está lá, vamos fazer um acordo. Eles imaginavam que iam fazer um acordo de paz, assim, de empate na guerra. Vamos dar a guerra por empatada, mas não. Quando eles resolveram fazer um acordo de paz, os aliados impuseram a eles uma rendição
incondicional. E eles foram obrigados a assinar um monte de documento, que é o famoso Tratado de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra, em que a Alemanha ficou proibida de fazer navios, fazer tanque de guerra, fazer aviões. A Alemanha ficou proibida de ter um exército, a Alemanha ficou proibida de ter polícia armada com mais de X números de pessoas, eles não podiam ter mais do que 100 mil soldados. Gente, isso destruiu a economia da Alemanha. E quem foram as pessoas que tiveram essa ideia brilhante de fazer a rendição alemã enquanto eles estavam ganhando a guerra e aceitarem um plano de paz incondicional dessa maneira? Quem aceitou foram os banqueiros alemães. Os banqueiros, os mesmos que haviam financiado a guerra. Quando a Alemanha começa a se recuperar, surge um partido que é o chamado Partido Nacional Socialista, que é o partido de Hitler. E o partido de Hitler é composto por pessoas muito magoadas, muito revoltadas com essa rendição, porque eles viram que essa rendição, na verdade, foi uma traição à Alemanha. A Alemanha podia até ter perdido a guerra. De outra forma, a Alemanha podia muito bem ter negociado um pouco mais firme e ter saído da guerra ao menos com um empate. Mas perder a guerra, ganhando de 1-0 o jogo, entre aspas, né? Na comparação. Como é que se perde um campeonato ganhando o jogo da final? A gente não pode aceitar isso. Então, esse Partido Nacional Socialista tinha verdadeiro ódio das elites alemãs que aceitaram essa rendição. E na maior parte dessas elites, a maior parte dos banqueiros, dos industriais e dos próprios generais que aceitaram esse projeto de rendição, eles tinham uma origem comum. Eram quase todos judeus. Aí você começa a entender por que esse Partido Nacional Socialista tinha tanto ódio, tanta raiva de judeus. Eles os consideravam como traidores. Foram estes desgraçados que nos puseram nessa humilhação. Então, quando o Partido Nacional Socialista ou Partido Nazista, e aí eu quero abrir um parêntese para explicar uma coisa, o nome do partido era Nacional Socialista, unicamente como argumento de marketing, para atrair a juventude, para atrair pessoas mais moças, de modo que elas aderissem ao partido. Naquela época, era muito a moda ser comunista, socialista, social-democrata ou anarquista. Era a moda, todo mundo queria ser de esquerda, como hoje. Todo mundo quer ser de esquerda, agora que a direita estava ressuscitando. Mas o partido nunca teve um projeto socialista. Ele sempre foi um partido de projeto conservador, um partido nacionalista e um partido extremamente reativo. Inclusive, eles diziam para o povo que era um partido nacional socialista, mas diziam para as elites que eles eram o único partido capaz de barrar, de conter o chamado, aspas, perigo vermelho. E o que é esse tal perigo vermelho? Era a ameaça de uma revolução comunista na Alemanha, assim como havia acontecido na Rússia. Então eles diziam, só nós podemos parar os comunistas. Então olha só, o partido nazista tem 3 características. Eles são, primeiro, autoritários. Segundo lugar, eles são extremamente nacionalistas. E em terceiro lugar, são extremamente racistas. E no seu racismo, eles perseguem principalmente 2 povos, os judeus e os eslavos. E uma subespécie de eslavo, uma subetnia, não é subespécie, na verdade, subespécie só existe na biologia animal. Uma subetnia eslava, que são os ciganos. Então, esses 2 povos, judeus e eslavos, e por conseguinte os ciganos, são extremamente perseguidos. Como eles são também extremamente moralistas, eles vão perseguir também 2 tipos de pessoas: prostitutas. Muitas prostitutas morreram, inclusive, de forma que a maior parte dos filmes nem mostra. Eles amarravam prostitutas no para-choque de caminhões e de jipes e arrastavam pelas cidades durante a madrugada, passando pelos principais pontos de prostituição até que só ficava o sapato amarrado no caminhão. Isso foi muito comum na Alemanha
depois que o Partido Nacional Socialista chegou ao poder. E gays, eles abominavam homossexuais. Inclusive, houve um episódio na Alemanha que é chamada Noite das Facas. Isso aconteceu em 1936, que um sujeito chamado Adolf Eichmann, que era assessor de Hitler, era um homem cheio de ideias, e o Adolf Eichmann sugeriu o seguinte: formar um grupo de elite para visitar todos os oficiais do exército, todos os oficiais da polícia, todos os oficiais, juízes, oficiais do serviço público, todos que eles conhecessem, que fossem, ou ao menos que eles suspeitassem que fossem gays, e numa noite só matasse a facada. Nessa noite, mais de 2.000 autoridades acusadas de homossexualismo morreram a golpe de faca. E isso a história conta pouco. Então essas são as características do partido nazista, e é esse a grande marca. Para perseguir os judeus, os eslavos, os ciganos, este mesmo Adolf Eichmann, que era um baixinho, 1,68 m, loirinho, olhos azuis, bem magrinho, pesava só 58 quilos, tinha uma voz mansa, quase afeminada a voz dele. Ele sugeriu a criação dos campos de concentração. Esse campo de concentração é o que Eichmann chamava de solução final. Nós vamos resolver os problemas do mundo, eliminando judeus, eslavos e nazistas. Então, vários campos de concentração foram criados na Polônia, na Hungria, na Áustria, na Ucrânia. Quase nenhum desses campos foi criado na Alemanha. Por quê? Porque eles acreditavam que depois da guerra eles venceriam a guerra, e anos após a guerra eles poderiam vender a imagem daqueles campos como causa da guerra. Nós fomos lá para destruir esses campos porque eles faziam isso com estes povos. Não fomos nós, foram eles. Inclusive, um dos principais assessores de Hitler, além de Eichmann, o outro chamava-se Goebbels, Joseph Goebbels. E o senhor Goebbels dizia o seguinte: uma mentira contada 100 vezes vira verdade. Uma verdade negada 1000 vezes vira mentira. Então, o partido nazista, além de todas essas características que nós apontamos, era um partido que não conhecia a ética.